Glória a Deus. Bom dia. Amém? Oh, glória, aí sim. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6. Enquanto isso que você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu sempre tenho o costume de dar aqueles mesmos recados, aquelas mesmas palavras. Por que, Eric, que você tem esse costume? Primeiro, para mim, para eu lembrar que eu sou apenas o carteiro. Segundo, para mim também de novo, para eu lembrar que essa mensagem Deus falou comigo. Terceiro, para as pessoas também saberem que eu sou apenas o carteiro, que é a mensagem de Deus. E assim como ela falou muito forte na minha vida, eu creio que ela vai falar na sua vida também. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5. Deixa eu ver aqui se está certinho. Isso. Deus me deu essa mensagem há muito tempo atrás, no momento que eu vivia uma comunhão, uma intimidade muito forte com Deus, e foi algo tremendo na minha vida. Eu no trabalho, conversando com um amigo, ele falou: olha, quando eu levanto pela manhã, eu dobro o meu joelho, eu oro, e não começo o dia sem fazer isso. Eu levanto 5 horas da manhã e eu faço essa oração. E ali Deus já falou comigo, e Deus começou a me lembrar de certas coisas. E quando o pastor me chamou para pregar, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo primeiramente? E Deus me fez lembrar dessa mensagem. Eu falei: Deus, obrigado por falar comigo. E eu reconheço que eu preciso viver isso novamente. Então a mensagem que Deus tem para nós é uma mensagem que impactou muito a minha vida num momento muito importante. E eu creio que pode impactar a sua também nessa manhã. Já fala nessa noite, costume. Nessa manhã. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, não vai olhar no slide ali, diga misericórdia. Todo mundo está ligado, hein? Brincadeira, pode olhar ali sim, tá, gente? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás o teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Somente até aqui. Essa passagem, esse trecho bíblico, fala a respeito de Jesus ensinando sobre a oração. Esse trecho antecede o ensinamento de Jesus sobre o Pai Nosso. Se você continuar lendo, Jesus vai começar a falar: quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus começa a ensinar sobre isso, e aí Jesus dá um exemplo, melhor, um contra-exemplo, algo que nós não devemos fazer. E Jesus começa a ilustrar: quando as pessoas aí, muitas pessoas vão orar, aí os hipócritas, o que eles fazem? Eles vão lá na sinagoga, lá no templo, lá na praça, e começam a orar: Deus, meu Deus, e Pai, e Tu, e tá. Muitos deles fazem aquela pose, se arrumam diante do povo e começam a dar aquele berro para que você entre na praça. Eu imagino você andando na praça, daqui a pouco você escuta um berro: Deus, eu estou aqui. E vai olhar assustado: Jesus, o que é isso? Irmãos, a mensagem que Deus tem para nós não é contra você orar numa igreja, orar alto. Não é contra você, de repente, numa praça orar, porque Deus pode ter um propósito nisso. Não é contra você fazer algum falar alto, mas o propósito em si da sua oração. Veja bem, quando Jesus está falando isso, Ele está falando a respeito daqueles que queriam orar para se aparecer. Aqueles que queriam orar não para Deus, mas para que as pessoas vissem. Porque quando nós vamos orar, nós podemos orar para 3 pessoas.
Nós podemos orar para nós mesmos. Falar, eu sou tão bom, eu dizimo, eu faço isso. E Jesus deu o exemplo de duas pessoas que entraram no templo para orar. E a Bíblia diz, e Jesus vai dizer, que um chegou lá na frente e começou a orar: porque Deus, eu dizimo, porque eu sou bom, porque eu jejuo, porque eu faço. E o outro sentou lá no último banco e começou a bater no peito: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou o mais miserável dos pecadores. Jesus vai dizer que a oração do primeiro homem não foi ouvida por Deus, mas a oração do segundo homem sim. Mas por que, Eric, a oração do primeiro homem não foi ouvida? Porque ele orou para ele mesmo. A segunda pessoa que a gente pode orar é para as outras pessoas verem, para a gente mostrar que a gente sabe orar, que é eloquente e tal, e faz. Porque foi o exemplo que Jesus deu dos hipócritas. E a terceira pessoa que nós podemos orar é orar para Deus. Quando nós oramos para Deus, aí o Senhor se inclina lá do seu trono e ouve a nossa oração. É como a oração do homem que sentou lá no último banco e Deus ouviu a sua oração. E Jesus está ensinando algo que ele não simplesmente conhecia na teoria, não era algo de faculdade que ele sentou lá, nunca tinha feito e viu no professor falando, achou bonito e tentou repetir. Não, Jesus viveu isso. Jesus viveu a oração no seu ministério. Tanto que, quando nós olharmos para a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus se retira ao deserto para jejuar e orar. E quando Jesus faz isso, lá no deserto ele vence as tentações. Nós podemos lembrar quando Jesus vai ser transfigurado e ele assume uma forma gloriosa diante de alguns dos seus discípulos. Jesus estava orando. E nós podemos lembrar de mais uma vez, Jesus antes de ir para a cruz, lá no Getsêmani, no jardim, ele fez o quê? Ele orou. Então, na oração, Jesus venceu a tentação. Na oração, Jesus experimentou um nível de intimidade maior com Deus. E na oração, Jesus venceu o maior desafio, que foi a cruz. Som, ou glória. Quando a gente começa a ler esse ensinamento de Jesus, algumas perguntas me vêm. E a primeira pergunta que eu me faço é: por que Jesus manda nós entrarmos no nosso quarto quando nós vamos orar? Jesus vira, quando vocês forem orar, vocês têm que entrar dentro do seu quarto. Mas o mais engraçado é que Jesus não termina por aí. Jesus não só fala assim, quando você for orar, você entra no seu quarto e pronto. Jesus vira e fala: quando você for orar, você vai entrar dentro do seu quarto e você vai fechar a porta. Jesus vira e fala: quando você for orar, você vai entrar lá dentro do seu quarto e você vai fechar a porta. O que o Senhor Jesus quer falar com a gente? Mas um outro questionamento que eu começo a me fazer é um questionamento de surpresa. Jesus vira e fala: olha, quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, o seu pai, que vem em secreto, te recompensará. Meu Deus, a gente é recompensado por orar. Jesus está ensinando um mistério, um segredo aqui, um negócio muito profundo. E muitas vezes a gente não tem noção disso. Que quando a gente entra no nosso quarto para orar, a gente é recompensado por isso. Quando a gente vivemos uma vida de oração, nós somos recompensados por isso. Meu Deus, então eu vou viver orando todo dia agora, pastor. Mas amém, é esse o segredo. E o terceiro questionamento que eu me faço, que Jesus vira e fala: olha, vocês não podem, não é que não podem, vocês não devem usar vãs repetições. Mas o mais engraçado é que Jesus depois vai dar um modelo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É para mim orar o Pai nosso? Que mistério é esse? Que negócio é esse?
Bom, quando Jesus vira, entra no teu quarto e fecha a tua porta, quando você for orar, imagina a seguinte situação. Imagina você na sua casa, vamos lá. Você está na sua sala, daqui a pouco toca a campainha, e aí você vai abrir a porta, é uma pessoa pedindo água. Só que você nunca viu essa pessoa. O que você vai fazer? Você vai falar, entra aqui na minha casa, você fulano que eu nunca vi, senta aí no meu sofá, na minha mesa, bebe essa água. Você vai fazer isso? Eu não vou. Nunca vi essa pessoa, não sei quem é, eu vou dar água para essa pessoa, mas eu vou dar água lá no portão. Mas um exemplo, vai que eu apareço na casa do pastor e falo, pastor, eu queria um copo d'água. O pastor, vai fazer o quê? Espero que seja assim, né? Entra, meu filho, entra aí, por favor, entra aí, senta na mesa aí, bebe uma água com a gente, bebe uma água. Se o Anderson aparecer lá em casa, Érico, eu queria um copo d'água. Você vai falar, não, pode entrar, Anderson, vou levar lá na minha mesa lá e bebe uma água com a gente. Aí se você vai receber uma visita de amigos, você vai colocar os seus amigos aonde? Dentro da sua sala, dentro da sua cozinha. Se você quer estreitar essa relação, você vai chamar por um almoço. Vamos almoçar lá em casa, vamos jantar lá em casa. E aí, se é aquele amigo, que é muito chegado mesmo, se é aquele teu irmão, aquela pessoa, teu irmão de sangue, que você convive, que você tem um nível de intimidade com a pessoa muito forte, você, dependendo da pessoa, tem o costume até de ficar no quarto, porque às vezes o quarto tem TV, não, vamos assistir TV lá. Os irmãos mais próximos. Agora, quando é um casal, quando é um filho, eles vivem muitas vezes no seu quarto. Sabe o que Deus quer falar com você nessa manhã? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar conosco? Que a oração que Deus quer é uma oração de intimidade com Ele. Porque estranho que a gente não tem intimidade fica lá fora. Quem tem mais ou menos intimidade fica ali na tua sala. Mas só quem é o teu mais íntimo, o teu mais achegado, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Então o Senhor Jesus quer falar, quando vocês forem orar, vocês estão orando para poder alcançar um nível de intimidade maior com Deus. Quando você for orar, é para você orar com intimidade com Deus, como se você estivesse orando com o seu próprio marido, com a sua própria esposa, com o seu próprio filho. Porque nós precisamos entender, Eric, nós precisamos entender que a maior nível de intimidade que nós precisamos ter não é com o nosso coleguinha da igreja, não é com o nosso coleguinha do trabalho, não é com o nosso coleguinha da rua, não é com o nosso parente, não é com nossos familiares, e não é com a nossa esposa ou esposo. E olha que o maior nível de intimidade que o ser humano na vida, no mundo plano, terreno, possa ter com o seu esposo e com a sua esposa. Mas o maior nível de intimidade que o ser humano precisa ter é com Deus. Deus nos chama, Jesus chama o seu povo a um nível de intimidade muito profundo quando ele fala essa palavra. E aí ele ainda acrescenta, e fecha a porta do seu quarto. Quando Jesus está falando isso, nós podemos entender o que o Senhor está falando. Que a gente pode entender três coisas. Primeiro, que o nível de intimidade é tão profundo que é com porta fechada. O maior nível de intimidade que um ser humano experimenta com o outro é com as portas fechadas que acontece. O quarto com a porta fechada significa um local de intimidade absoluta. É onde você troca de roupa, é onde você dorme, e ali você está no seu local seguro, no seu local de maior sossego e tranquilidade. Então o Senhor está falando, olha, fecha a porta do seu quarto, porque eu tenho uma experiência para ter contigo muito profunda. Segunda coisa que a gente pode entender, que quando a gente fecha a porta no seu quarto para orarmos, nós estamos fazendo algo que é o quê? Nos separando do mundo. Porque a partir do momento que nós fechamos a porta do quarto, é como nós estivéssemos entrando no Santo dos Santos. É como nós estivéssemos entrando no Santo dos Santos. Significa o quê? Que você naquele momento é um ambiente, você e Deus, é onde Deus chega, o ambiente se transforma. Então quando você faz isso, você está entrando na presença de Deus mais profunda ainda. Mas Eric, e a terceira coisa, Eric, e quem não tem quarto? E aí, faz o quê? Eu fui ter quarto depois já de adolescente, velhinho, mais um pouco, que meus pais foram para casa melhor, eu tive meu quarto. E aí? E
Quem não tem quarto? Jesus quer nos ensinar a essência da oração. Não é porque você tem que ter um quarto, senão a gente teria um templo 2, senão a gente teria uma arca da aliança 2. Não, não é isso. Às vezes o seu quarto é lá na cozinha, quando você está lavando a louça, e aí o seu marido está no trabalho, seus filhos estão na escola, e você está lavando a louça e conversando com Deus, e falando: Deus, o meu dia foi assim, assim assado, aconteceu isso e isso, e eu te agradeço por isso, mas aconteceu também isso e isso, e eu me entristeci. Às vezes a sua intimidade é quando você está, o seu quarto, é quando você está indo para trabalhar, e você está falando com Deus no seu carro dirigindo: meu Deus, olha esse trabalho, essa situação nesse trabalho. Às vezes o seu nível de intimidade com Deus é com você no ônibus, é você na escola, eu não sei qual é o seu quarto, mas eu sei que existe um lugar em que você entra na presença de Deus de uma forma profunda, e é isso que o Senhor Jesus tem nos chamado nessa manhã, para entrarmos nesse nível de intimidade com Ele, porque ali, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós entramos nesse nível de intimidade, a gente é recompensado. Eric, como que nós somos recompensados? Que história é essa? Como que funciona isso? A gente pode ler ali em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Quando nós entramos dentro do nosso quarto para podermos buscar a Deus, quando nós entramos no nosso quarto para podermos louvar e buscar a presença de Deus, quando nós entramos no nosso nível de intimidade com Deus, de ali falar: ó, não tem mundo, não tem marido, não tem, é eu e Deus agora, é eu e Deus agora. O Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele atende o nosso clamor. Quando nós fazemos isso, Ele sara a nossa terra. Quando nós fazemos isso, Ele nos reveste com o seu Espírito. Quando nós fazemos isso, Ele nos enche com o Espírito. E nós somos recompensados com a presença dEle, com as nossas orações sendo ouvidas. Nós somos recompensados com o avivamento. Nós somos recompensados em sermos novamente avivados. Mas o mais interessante é que a oração, ela não é como essa recompensa não é como a salvação. Por quê? A salvação é graça. O que é graça? É favor não merecido. Por mais que você faça, por mais que você ore, por mais que você aconteça, por mais que você ajude os pobres, por mais que você jejue, por mais que você suba monte, leia a Bíblia, você fique dentro da igreja, trabalhe, você nunca vai ser merecedor da salvação, porque ela é uma graça de Deus. Mas quando a gente ora, Deus fica tão feliz, Deus ouve lá do céu: nossa, o Anderson está orando. E Ele fica tão feliz que nós somos recompensados. Recompensa é dada aquilo quando a gente faz algo que é merecedor, que faz algo bom, e aí nós somos recompensados. Então Deus está nos ensinando que quando nós vivemos essa intimidade, nós somos recompensados, nós vivemos um avivamento. Por que nós não devemos, e aí nós somos recompensados, e a gente entra na terceira pergunta: por que nós não devemos então usar vãs repetições? Imagina só, você com a sua noiva, ou você com o seu marido, e você vai conversar com ele, para você ter um nível de intimidade, e aí você começa a falar: bom dia, Virgínia. Imagina, vou usar a Virgínia como exemplo. Acorda pela manhã: bom dia, Virgínia, você que é linda, maravilhosa. Bom dia a todos meus parentes. Assim seja o nosso dia abençoado. E você é uma pessoa maravilhosa. E eu fico nesse negócio repetindo essas mesmas palavras. E aí eu não falo o que está de dentro. Eu não falo o que eu estou pensando. Eu não falo o que eu estou sentindo, ou como eu estou me sentindo. E ela só fica ouvindo essas mesmas palavras e não cria uma conexão. Não cria intimidade. Então, por que nós não usamos vãs repetições? Porque oração é um momento de intimidade com Deus. E a gente precisa ser espontâneo. A gente precisa ser espontâneo. E o mais engraçado é que o termo usado para oração aqui, do grego aqui, ó, aí você pensa: Eric sabe grego? Não, está na Bíblia de Estudo, tá, irmão? Não é que eu sei não, que eu li aqui na Bíblia de Estudo.
e me chamou a atenção, ele vai dizer que é o proseuchomai. Não sei se eu pronunciei certo, não, estou pronunciando do meu jeito. O proseuchomai. E essa palavra, ela é vinda de um verbo, que é o verbo clamar a Deus. E ele é, na verdade, o substantivo clamar. E ele derivou num verbo que é o clamar. Aí você fala, como assim? O que é isso? Que já está ficando confuso, não estou conseguindo entender. Calma, deixa eu explicar. É como se, imagina, vamos lá, o Bruno não está aí não, mas eu vou usar o Bruno como exemplo. Bruno me falou já que ele tem uma característica que ele joga bola pra caramba, que é o cara, joga bola. Aí imagina que um dia eu vou jogar e eu jogo bola pra caramba, só um milagre, né? Porque eu não jogo nada. Aí eu jogo bola pra caramba e o pessoal fala, caraca, o Eric Brunou hoje. Então, o que aconteceu? A gente pegou um nome próprio e transformou num verbo. E essa palavra era um nome de clamação, de oração. Era um substantivo, era um nome que se dava para aquele ato. Por exemplo, computador é um substantivo, é um nome próprio. Aí, computar já se tornou um verbo. Eu peguei um substantivo e transformei num verbo. E aí eles acrescentam ainda mais uma estrutura nessa palavra, que é o pros, que é em direção a Deus. Eric, que é isso? Que viagem é essa? Calma, você vai entender. Sabe que quando a Bíblia traz esse termo, ela quer dizer o seguinte, que quando você ora, você tem um substantivo espiritual, que é transformado numa ação direcionada para Deus. O que o Espírito Santo está falando com a gente? Que quando você ora, você está ganhando uma identidade, se posicionando no mundo espiritual. E quando você se posiciona no mundo espiritual, você está tomando uma ação. Porque o verbo, ele exprime uma ação. Então, quando você ora, você está agindo no mundo espiritual. E esse agir é em direção à vontade de Deus. Por que muitas vezes a gente ora e não é atendido? A Bíblia a Bíblia fala sobre isso. Que às vezes a gente vai orar, a gente ora por nossos próprios desejos, que nós não sabemos orar. Então, quando nós entramos nesse nível de intimidade com Deus, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a orar. E aí nós vamos orar a Deus, em direção a Deus, à vontade de Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, a nossa vontade, a vontade de Deus começa a se alinhar. E aí a gente começa a entender aquele versículo, que está ligado na terra, está ligado no céu. Eric, o que é isso? Quando você ora, é como se você estivesse ganhando uma patente, uma farda espiritual. Quer ver? Lá na Bíblia, quando os judeus foram expulsar, filhos de sacerdotes foram expulsar os demônios, eles falaram, olha, você é endemoniado, sai no nome de Jesus, a qual Paulo prega. Aí virou, você é endemoniado, sai no nome de Jesus, a qual Paulo prega. Sabe o que a Bíblia vai falar? Que o demônio virou para ele e falou, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não te conheço não. E aí rasgou as roupas deles. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso quer trazer para a nossa ilustração? Que eles não tinham farda espiritual, eles não tinham um substantivo espiritual, eles não tinham nome no mundo espiritual para fazer aquilo. E aí sabe por que você é recompensado quando você entra no nível de intimidade de Deus? Deus ele te reveste com essa farda espiritual, que você anda na rua, os demônios, as pessoas sabem que ali vai um homem de Deus. Eu lembro de uma vez, na minha adolescência, eu e meu primo Júnior andando na rua, a gente estava voltando da igreja, e a gente andando junto naquele lugar, e passamos por uma senhora cega, e a gente conversando, ela passou e falou, ali vai dois meninos de Deus. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, que negócio é esse? Eu não entendi nada. Foi uma experiência que eu vivi, porque eu creio que quando nós oramos, a gente está se posicionando no mundo espiritual, a gente está ganhando identidade no mundo espiritual, e a gente está nos direcionando a Deus. E aí, a gente vai ver Jesus falando, você vai orar segundo o Pai Nosso. Mas vem cá, não é para usar vãs de repetições? É porque o Pai Nosso, Ele está nos ensinando o escopo, o modelo de uma oração que a gente ora e consegue ser pleno. Quando Jesus vira e fala, Pai Nosso que estás no céu,
Ele está falando que a nossa oração é um momento de intimidade, como se nós estivéssemos conversando com o nosso Pai. E quando Jesus vira e fala, olha, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, é que na nossa oração a gente tem que começar entregando ela na mão de Deus e falando, Senhor, eu vou fazer os meus pedidos aqui, vou apresentar as minhas preces, as minhas necessidades, mas é a tua vontade que vai reinar. Quando ele fala, santificado seja o teu nome, é porque na nossa oração a gente tem que louvar e exaltar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino. Sabe o que Jesus está falando? Olha, a gente quer que a tua vontade, quer viver, não é só pedindo a tua vontade de Deus, mas se expressando que nós queremos viver a vontade de Deus. Perdoa os nossos pecados. É que nós estamos reconhecendo, na nossa oração nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nos humilhar diante de Deus. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, é orar pelos aqueles que fizeram mal por nós, para que Deus venha abençoar, sarar, transformar. Então, quando Jesus está falando isso, Ele está nos guiando no tipo de oração que nós precisamos ter. Uma oração que exalte o nome de Deus, que fale da vontade de Deus, que reconheça o pecador que nós somos. É a oração que ore pelos nossos inimigos. E que Ele fala, olha, o pão nosso de cada dia, é a oração que a gente pode exprimir os nossos desejos, a nossa vontade. Você pode pedir, porque afinal Ele é o seu Pai. Irmãos, então quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai que vem em secreto vai te ouvir, e Ele vai te recompensar com um avivamento, te dando uma farda espiritual, para quando você tiver que orar pelos endemoniados, eles vão correr. Para quando você tiver que orar pelas pessoas serem curadas, elas serão curadas. Para quando você tiver a sua necessidade, falar, Senhor, aqui é a minha necessidade, Ele vai ouvir, e Ele vai falar, aqui o teu pão de cada dia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que você seja recompensado com a presença de Deus na sua vida de uma forma intensa. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.